Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, como é que estamos? Estamos bem, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras. Pois é, gente, tá de madrugada, né? Estamos bem, meu povo, minha pova, tá de madrugada porque agora que eu abri um tempinho. Mas eu quero mostrar algumas coisas aqui do Twitter, tá? Por isso que eu entrei assim de qualquer maneira, tá dando errado, mas o errado dá certo. Tá? É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou tirar meu eco aqui. Pronto, agora a gente vai pro Twitter, tá? Pra gente conversar sobre algumas coisas. Eu só queria que vocês acompanhassem no Twitter, né? Porque tem muita informação desencontrada, tá? Agora já está se dizendo que provavelmente é um lobo solitário. Eu acredito, tá? Nessa informação, pelo que eu vi, a gente vai tentar ver aqui. É uma pessoa que com certeza tinha algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, tá? Ele deixou algumas coisas nas redes sociais dele. E já estão dizendo, até a Globo News, com a famosa porta-voz do Alvorada, né? Falando que ele era um bolsonarista porque ele era do PL. Então a gente vai começar a ver o que de fato nós temos. Bom, olha só. Bolsonarismo, e aí já pedem sem anistia, Bolsonaro na cadeia. Só que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? A postagem do Marco Antônio Costa, o super-homem. Tá bom? Esse homem, ele botou várias coisas nas redes sociais dele. E pelo que ele mesmo postou, nós vamos entender que não, ele não era bolsonarista. Era só uma pessoa desequilibrada, tá? Bom, a primeira postagem, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. Se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo. Essa foi a primeira, né? E aí ele postou mais, tá? Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de M. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, vocês 4 são velhos cebosos nojentos. Cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósito de materiais, etc. Início 17h48 do dia 13/11/2024. O jogo acaba dia 16. Boa sorte. E um monte de bombinhas, né? Distrito Federal, Brasília, 13/11/2024. Eu, Francisco Vanderlei Luiz, mais conhecido por Tio França, ET versus Pneu, Miguel, sugiro a vocês uma data especial para iniciar uma revolução. 15/11/2024, que seria a data, né? Após este grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República. Em espírito, estarei na linha de frente com minha espada erguida. Deus nos abençoe. Queridos irmãos escolhidos por Deus, tenho boas novas. Em pedidos e louvores para a vinda de Jesus Cristo lhes foi atendido. Ele já está no meio de nós. Vos digo onde encontrá-lo. Ele está dentro de vocês mesmos.
Também está na terra, nas árvores, nos mares, nos animais, nos enfermos, nas crianças. Também está no céu, na lua e nas estrelas. Saiba que o retorno de Jesus é em espírito, pois em carne já teríamos novamente, assim como foi feito há 2000 anos. Bom, essas foram as postagens dele, tá? Bom, e como vocês podem perceber, numa das próprias postagens, ele fala, em espírito, eu estarei na linha de frente. Então, a intenção dele é clara, tá? Que ele pretenderia iniciar alguma coisa e se auto-exterminar. Então, explodiu bomba e, pelo que ele mesmo falou, a gente não sabe, né? Mandou examinar gavetas e etc., porque o plano seria de 13 a 16. Bom, agora eu estava ouvindo o Jacaré de Tanga, agora mesmo, e ele estava falando o seguinte, que já apareceu testemunha dizendo que ele estava com artefatos no corpo e não eram, como estão dizendo, era coisa de fogos de artifício, bomba de fogo de artifício, não. Eram artefatos mesmo, tá? A intenção dele era, sim, estar em espírito, entende? Agora, fica claro, ele começa Bolsonaro e Lula, deixem, saiam fora. Então, não, ele não é bolsonarista. Ele era filiado do PL, ele se filiou em 2020. Bolsonaro não era do PL em 2020. Então, ele não tem nada a ver com Bolsonaro. Além dele deixar na própria postagem, que era para Bolsonaro e Lula saírem, ele botou os dois no mesmo patamar e balaio, então ele não era bolsonarista. Ele era, sim, do PL, mas ele se filiou e se candidatou em 2020 para ser vereador em Santa Catarina. É o tio França. Tá, aqui a gente tem, né, as imagens que vocês já devem ter visto muito. E vamos ver. E é só meme, tá, gente? É só meme. Aqui eu botei na thumbnail, nós vemos que ele era uma pessoa com problemas psiquiátricos porque ele estava vestido de coringa. Aqui está o destaque para a roupa dele. Ou seja, ele se coloca no próprio corpo artefatos, ele publica nas redes sociais dele o que ele vai fazer, aponta pessoas, manda ter cuidado com certos locais, então a gente não sabe se parou por aqui ou se ele deixou programado, porque, de novo, não eram fogos de artifício, não era uma coisa tão simples. Então, né, a gente não sabe, tá? Aqui é a outra imagem dele perto da Estátua da Justiça. Falaram que foi muito próximo, não. Foi a 500 metros, ou seja, meio quilômetro de distância que a coisa explodiu. Não foi tão próximo assim. Tá? Isso é o que nós já temos certeza. Ele tinha os artefatos e ele amarrou em tijolos, eu não sei exatamente por quê. Olha, esse aqui era ele, o tio França, todo vestido de Brasil, tá? Tio França do PL, com o número, ele foi candidato, tá? Mas a candidatura dele, a filiação foi em 2020. Bolsonaro só entrou no PL em 2021. Então, não caiam nessa de que a mídia está falando que ele era bolsonarista porque ele era do PL. Não, gente, ele já estava no PL. Um ano antes do Bolsonaro, já tinha sido candidato, tá? Então, ele publicou, olha, coisas de bomba no TikTok dele, tá vendo? Comemorando.
Ou seja, ele tinha um problema sério psiquiátrico, gente. Olha aí, postagem dele. Não sei se dá para vocês verem, ele comemora, ó, tá no meio da explosão. E aqui ele demonstra exatamente isso, que ele queria se explodir junto. Agora, o que ele fez? Alguém ajudou ele a fazer, alguém ajudou ele a colocar coisas em outros lugares, a gente não sabe ainda. Agora, uma coisa muito estranha, tá? Isso vindo da própria Globo. Uma das repórteres que estava lá, assim que a Globo entrou para dar a notícia, ela falou que o Lula tinha saído antes do Palácio do Planalto e se dirigido ao Palácio do Alvorada, que é a residência dele, por um local que não é habitual. Do que ele sabia? Por que ele passou por um local que não era habitual antes, quando ninguém sabia, né? E tem uma coisa, isso aqui foi por volta das 7h30 da noite, do dia 13, nós já estamos no dia 14. Só que nós temos um G20 aqui. Muitas pessoas, né, Biden e etc., que estão se preparando para vir, será que vão se sentir seguros para vir? Até porque já começou uma insegurança nas embaixadas que tem ao redor ali em Brasília, né? E, por exemplo, ele cita o William Bonner. O William Bonner não é de Brasília. Então, assim, onde estão? Quem está nessa jogada? Ele botou a cara, ele estava a fim de se auto-exterminar junto com uma coisa profética, messiânica, para a volta de Jesus, sei lá, para o arrebatamento. Eu não sei, né, do jeito que ele falou ali. Alguma coisa muito louca estava na cabeça dele. Mas será que ele é um lobo solitário? Não digo que tinha mais gente na parada com a intenção de se auto-executar. Mas manter um plano, porque ele fala numa das postagens, vocês deem continuidade, porque vocês foram escolhidos por Jesus. Gente, o povo, olha, bota Jesus em tudo quanto é loucura. Tudo. Tinha um samba muito antigo, né? Que falava assim, tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Jesus também, gente. Jesus também. Tá? Eu até lembro do pastor Cláudio Duarte, né? Que de vez em quando ele solta aquela piadinha que quando Deus olha aqui para baixo e vê esse tipo de coisa, aí ele fala assim, Jesus, meu filho, dá um pulinho aqui, dá. Aí quando Jesus chega, ele fala assim, olha lá, você tem certeza que foi por causa disso que você morreu? Porque é muito complicado, gente. Jesus não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. São pessoas que têm problemas psiquiátricos e não se cuidaram, não buscaram ajuda, não entenderam que precisava, fica achando que não, né? E fica se envenenando e chega nisso, tá? Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês, que não, ele não é bolsonarista, sim, pelos planos dele, eu vou repetir que está até aqui, olha. Vocês são cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes e etc. Tá? A revista Veja coloca, bolsonarista deixou mensagem. Bom, não era bolsonarista, tá? Vocês podem ver, por isso é que cortaram, porque ele começa, quando ele fala do William Bonner, é no mesmo texto que ele fala Bolsonaro e Lula, botando no mesmo patamar. E a mídia não quer ver isso. A mídia não vai falar isso para vocês, não vai mostrar isso para vocês, porque não existe interesse, né? Já que agora estão usando isso para trazer de volta o tal dos atentados de 8 de janeiro, para prender mais gente, para sem anistia, como vocês viram, tá? Então, não, a mídia não vai falar. Mas a gente vai trazer aqui, ó, Bolsonaro e Lula. Se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Bolsonaro e Lula. Então, não, ele não era bolsonarista, tá? Era uma pessoa com problemas psicológicos, psiquiátricos, na verdade, não é psicológico, é psiquiátrico.
Tá vendo? É esse aqui, tá? O tio França de Santa Catarina, sim, filiado ao PL, antes de Bolsonaro, 1 ano antes, tá? E, bom, gente, ainda tem muita coisa, é o que eu falei para vocês. O que que acontece? Olha aqui, outra postagem dele, eu não sei se dá para vocês verem, tá? Deixaram a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro. Ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18. A soberba precede a queda. Bom, então ele estava mesmo a fim de deixar recados, e vocês veem que ele está, parece o STF, né? Parece que não tem, eu não tenho como aumentar mais aqui, mas parece que ele está no STF, falou isso. Deixar a raposa entrar no galinheiro, entre parênteses, chiqueiro. E aí tem muita coisa, olha, bolsonarista deixou mensagem, tá vendo, gente? É assim. É isso que vão colocar. E tem uma coisa, já como ele postou um monte de coisa em redes sociais, lá vai a gente com aquela história de que precisa ser controlada as redes sociais. E pronto. E é um pretexto até para prender Bolsonaro, porque, né, tá influenciando, foi ele que influenciou isso. Gente, já tem muita história, tá? Tem muita história. Agora, de concreto, mensagens dele ameaçando pessoas e lugares, gavetas, etc., e pessoas que não estão em Brasília, pessoas que não têm nada a ver com o STF, tá? Então, gente, não é uma coisa contra o STF, não é uma coisa contra o Congresso. É contra pessoas, inclusive jornalista, que é o caso do William Bonner. É isso que a gente tem que perceber, tá? Porque desde 7h30 da noite tá atentado contra o STF, atentado contra o STF, não é contra o STF, não é. Fica claro pelas próprias postagens, tá? Que a coisa é mais ampla. Porque, gente, um doente é um doente psiquiátrico, né? É um louco. E por que é louco? Porque não raciocina com lógica. Então, a gente não pode buscar muita lógica numa pessoa com problemas psiquiátricos. Então, não tem lógica, mas dentro da loucura, ele organiza os alvos, tá? E pelo jeito ele organizou, sim. Porque, antes de tudo, ele fala, estarei na linha de frente em espírito. Então, já estava dentro do programa, porque o Twitter, sabe por que tem muito meme? Porque o Twitter está dizendo que ele era burro, que ele praticou um atentado e só ele mesmo morreu. Não, gente, já tava programado. A postagem dele deixa isso claro, que não foi burro, não, foi programado. Tem testemunha que falou, olha, não se aproxime, e abriu a roupa lá do Coringa e mostrou artefatos. Tanto que ainda não examinaram ele direito, porque estão com medo, tá? Esquadrão, antibomba, tá? Porque tem que mexer delicadamente, porque pode causar ainda uma outra explosão. Se de fato aquilo que estava preso no corpo dele são explosivos. E aí eu deixo a pergunta, ele era um lobo solitário? Não é? Eu vim aqui bem esculhambada, gente. Vocês veem que eu estou bem esculhambada, porque agora que eu parei, fui dar atenção a esse caso e falar com vocês de qualquer maneira. Deu tudo errado aqui, a câmera está invertida, mas é para vocês ficarem atentos, tá, gente? Porque ele não é um lobo solitário. Bom, gente, é isso, tá? Eu realmente já falei para vocês que eu não tô afim muito de entrar, fazer vídeo, me desgasto com o YouTube, tá? Para falar de mesmice da política que não muda. O Trump ainda não entrou, então tá, a gente já fez aquela euforiazinha, agora sossega. A gente só vai saber como vai ser o governo Trump quando ele realmente assumir. Então não tem muito o que comentar, tudo é especulação, tá?
E isso, gente, pode dar problema com as pessoas que estão vindo para o G20? Pode. Pode. Pode impedir que alguns, né, venham, se desanime? Pode. Pode sim. Tá? Será que ele tem amiguinhos, né? Aqueles escolhidos de Jesus, como ele fala? Será que tem alguma coisa acontecendo em outros lugares e a gente ainda não sabe? Porque a investigação não é simples. Então, a mídia corre, e até por isso que eu não corri. Eu podia ter feito ao vivo e na hora, porque para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês, que é ficar olhando o Twitter e mostrando, eu podia estar fazendo isso na hora. Mas a gente ainda não sabia quem era, não tinha ouvido as testemunhas, não tinha checado as redes sociais dele, então para que correr? Para dizer que ele era bolsonarista, porque tem foto dele de verde e amarelo, e etc, e etc, e etc. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Então a gente vai aguardar, é por isso que eu não gosto de correr, eu não gosto de ter pressa com notícias, porque depois muda tudo. Mas, para falar para vocês, não era bolsonarista, ele era sim do PL, antes da filiação anterior à do Bolsonaro, de 2020. Tá, eu queria ver aqui também, né, tá falando, ó, ex-candidato a vereador antecipou a explosão, jogo acaba dia 16. Tá vendo? É assim, não tem muito o que se falar, tá? A gente sabe que estão investigando lá, a gente não sabe se ele realmente, porque eu tinha visto e quando eu vim procurar não achei mais, né, uma mídia oficial falando que ele era um lobo solitário, extrema-direita, a Praça dos Três Poderes, quer dizer, é assim, olha, chocante assistir mais um atentado violento da extrema-direita, bolsonarista do PL ataca com bombas. É isso. Aí tem aquela famosinha, né, gente? O cara foi fazer um atentado e só se explodiu. Olha só, a Polícia Civil e a Militar investigam o caso para entender as motivações e possíveis redes de apoio, tá? Aí é assim, o Facebook também já excluiu a conta do Francisco. Eu espero que essas duas polícias tenham salvo tudo antes de mandar o Facebook, né? Porque sim, tem que acabar para não dar ideia, né? Mas será que eles examinaram primeiro ou mandaram o Facebook tirar para a gente não saber a verdade, se tem mais postagens revelando mais coisas, para jogarem a conta aonde bem entenderem. É isso, gente, tá? Bom, a gente não tem muito o que falar. Por enquanto, vai todo mundo repetir o caso e dizer que era bolsonarista, 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 né? Vão tentar, já estão tentando. A Daniela Lima, Mortadela Lima, porta-voz, já está associando, porque esse é o plano, associar ao 8 de janeiro para incluir o Bolsonaro como mentor. Tá? Alexandre de Moraes já se apossou do caso e é ele que vai encabeçar as investigações. É isso, gente. É só isso. Tá bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, fui.